Hey pessoas, Victor here. Como é que vocês estão? Então, gente, hoje a gente irá falar um pouco sobre short answers. O que seriam short answers? Short vem da palavra curto e answers seria respostas. Então, ligando os dois, forma respostas curtas. E esse vai ser o tema de hoje. Mas antes disso, vamos ver a nossa palavra diária de hoje. Angry. Angry, ou com raiva, é um sentimento quando a pessoa está com, obviamente, muita raiva de você. Muito ódio, ou totalmente desapontada contigo. Praticamente é quando a gente está naqueles dias mesmo. E a frase é: I'm very angry with my brother. Eu estou com muita raiva do meu irmão. O que é verbo to be? 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 Chega! Chega! O que é verbo to be? 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 Onde é que estamos? Ah, sim. Como vimos na aula passada, é possível fazer perguntas em inglês. Então, por isso, hoje iremos fazer respostas em inglês. Só que respostas curtas. E para que serve os short answers? Obviamente, servem para responder perguntas, certo? Mas são perguntas que podem ser respondidas com sim ou não. Elas servem para você fazer respostas curtas e diretas, além de te ajudar a não fazer repetições de palavras desnecessárias. Porque, gente, por exemplo, pense comigo. Em português, se pergunto para você, você gosta de pizza? Você poderia falar, sim, eu gosto, certo? Mas se, por exemplo, te perguntassem, você gosta de pizza? E você respondesse, sim, eu gosto de pizza. Desse modo não ficaria muito mais demorado e repetiria as palavras? Por isso que apenas falamos sim, ou então sim, eu gosto. A mesma coisa no inglês, gente. Se perguntam, do you like pizza? Você poderia falar, yes, I do, em vez de yes, I like pizza. Entenderam? Então, as short answers são feitas para isso. Elas servem para você fazer respostas curtas e diretas, além de evitar que você repita mais palavras lá vamos lá de novo. Desnecessárias, certo? E como funciona o modo das short answers? Elas são divididas em duas partes: as respostas positivas e as negativas. No modo positivo, faremos respostas apenas usando a palavra sim, ou seja, você está concordando com algo. E como é a estrutura para fazer respostas positivas? É a seguinte: o que significaria sim em inglês? Seria yes, certo? Então, em primeiro lugar, você irá adicionar yes. Depois, você vai colocar o sujeito que vai ser daquela resposta. Que lembrando, gente, dependendo de que tipo de pergunta irão fazer para você, o sujeito da resposta pode mudar, certo?
Então, primeiro yes, depois o sujeito e por último o verbo to be daquele sujeito. Por exemplo, se nos fazem a pergunta Are you okay? A tradução seria Você está bem? Como deveríamos responder? Olha, a pergunta está sendo direcionada para a gente, certo? Estão perguntando se eu estou bem. E quem sou eu? Não seria I? Então, nesse caso, a resposta positiva poderia ser Yes, I am. Por que I? Porque a pergunta está sendo direcionada a gente. Eles querem saber se a gente está bem. Então, se vai ser uma pergunta usando you, a resposta terá que usar I, ok? Is she crazy? Ela é louca? Yes, she is. Sim, ela é. Are we friends? Nós somos amigos? Yes, we are. Sim, nós somos. E assim por diante, gente. Sempre que alguém te perguntar, primeiro observe quem é o sujeito da tal pergunta, que aí então depois você poderá montar a sua resposta, certo? E lembre-se, primeiro yes, depois o sujeito e por último o verbo to be daquele sujeito. Agora vamos ver o modo negativo das short answers. Ou seja, quando queremos falar uma resposta usando a palavra não. A estrutura é praticamente idêntica do modo positivo das short answers. O que vai mudar? Em vez de falarmos yes, vamos falar a palavra não em inglês. E como seria não? Seria no, ok? Então, em primeiro lugar, no. Depois, o sujeito, que vai ser usado naquela resposta. E agora, a parte crucial de fazer uma resposta negativa. Lembram daquela aula lá sobre o verbo to be no modo negativo? Então, iremos usar aquela regrinha, que quando tem o tal sujeito, iremos usar o verbo to be, só que no modo negativo. Vamos ver um exemplo. Se perguntam para a gente, Is he a lawyer? Ele é um advogado? Você poderá falar, No, he isn't. Entende? Perguntou se ele era o advogado, ou seja, usando uma pessoa com he, e eu usei uma resposta usando também he. Entenderam? E ainda usei Are they in the supermarket? Eles estão no supermercado? No, they aren't. And this is it, gente. Esse foi o modo negativo das short answers. Quando te fizerem uma pergunta e você souber que a resposta é não, é apenas colocar o no mais o sujeito e depois o verbo to be no modo negativo, ok? E praticamente esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula, ok? See ya!